Fala galera, meu nome é Samuel Cavalcante, sou agile coach, agilista, sei lá, essas coisas. Na verdade atualmente eu sou trainer na K21, tenho aí 6, 7 anos de K21, tô vivendo essa experiência há um tempo e gosto muito, amo muito o que eu tô fazendo atualmente. Tenho mais de 10 anos no mundo de agilidade aí, aproximadamente 12, 13 anos, sei lá, tô nessa curiosidade. E vim aqui bater um papo com vocês porque, fiquei sabendo que se o problema é seu, o problema é nosso. Vim trazer um assunto sobre onboarding. E é um assunto que eu escrevi um post, cara. Sabe qual que é a variável, gente, desse assunto? Esse assunto já existe há um tempão. Quando eu falo tempão, acho que eu não tenho certeza se é 2017 ou 2018. E só fico conversando com algumas pessoas e recentemente eu resolvi escrever sobre esse assunto de tanto ser provocado, de escrever. Como assim sobre onboarding? Eu tava num caipira ágil e encontrei um amigo chamado Matheus Haddad. Não sei se algum de vocês conhece, se não, siga. É um cara muito bacana de se conversar e tem umas ideias muito boas aí. E lá a gente estava trocando uma ideia sobre esse assunto de onboarding, qual a eficiência desse assunto e tal. E poxa, a gente chegou assim, cara, o onboarding é uma coisa muito ineficiente na grande maioria das empresas. Porque na nossa visão, e o que a gente entende de onboarding, a gente vê acontecendo, o tradicional é o seguinte, que a gente viu acontecendo na maioria das empresas. Você entra numa empresa, o RH tradicional te chama, te explica como é que funciona, aquela empresa, como é que funciona aquela organização, quais são as suas obrigações dentro daquele sistema e quais são suas obrigações também de ponto, como é que vai funcionar a sua folha. Então toda aquela parte burocrática. E aí te apresenta em alguns departamentos, te apresenta algumas pessoas. Uma empresa ou outra faz algumas coisas diferentes, Então tem algumas empresas, acho que teve algumas empresas que eu passei que eu achei bem interessante. Me levaram para conhecer a presidência da empresa. Falei, nossa, interessante quando eu conheci a presidência da empresa, portas abertas. Teve casos que me levaram para conhecer jurídico. Olha, se você tiver algumas dúvidas, então esse que é o caminho. Quando fizeram isso, eu falei, nossa, que interessante isso, Me mostraram caminhos políticos dentro da empresa também. Isso foi interessante, é um onboarding um pouco diferente. E aí, quando eu tava conversando com esse meu amigo Matheus Haddad, a gente trocando essa ideia, ele falou assim, cara, aqui na empresa, na WebGo, na nossa empresa, nós tivemos essa discussão e nós percebemos que esse onboarding, ele é efetivo até certo ponto, E a gente chama esse onboarding de onboarding organizacional, quando as pessoas entendem como a empresa funciona. Mas pra gente, existem mais 2 onboardings. Eu falei, ué, como assim? Eu falei, existe o onboarding social e o onboarding técnico. Nessa hora, galera, minha mente já explodiu. Pum! Falei, beleza. Nessa hora, meu amigo, que você que acompanha o podcast Love the Problem já deve imaginar, já deve ter ouvido falar dos 4 domínios da agilidade. Organizacional, social, técnico, tá faltando alguma coisa, onboarding de negócio. Então minha cabeça nessa hora já explodiu. Eu falei, Haddad, falta um aí, cara. Ele falou, como assim? Falta onboarding de negócio. Ele olhou assim e falou, cara, verdade, E aí eu vou trazer aqui pra vocês o que são esses 4 onboardings, tá? O que é um onboarding social? Então, quando uma pessoa entra na empresa, como que ela é aceita naquele meio que ela vai viver? Então, como é que vai funcionar a coesão social dessa pessoa que está entrando? Isso é fundamental para o sucesso da empresa, a coesão social. Então, eu chego em um lugar, eu preciso ser aceito. E para eu ser aceito, as pessoas que vão me aceitar, elas precisam saber por que eu estou ali, e isso é interessante. Inclusive na K21, esse onboarding ele começa já no namoro, porque quando a pessoa vem para namorar, para fazer o processo de seleção da K21 que a gente chama de namoro, ela já faz com as pessoas que provavelmente ela vai trabalhar. Então já cria relações sociais desde ali. Então a gente já conhece desde ali. Nas empresas, comumente falando, a gente pode falar aí de fazer happy hour, fazer exercício de team building, fazer várias atividades para que criam conexões entre pessoas. O onboarding organizacional é o que eu falei, Como é que funciona o trabalho, A empresa, como é que funciona métricas de melhoria, como é que funciona o lead time do time também, Porque também tem o onboarding organizacional da empresa e o onboarding organizacional do time, Como é que funciona o fluxo de trabalho do time, Aonde essa pessoa vai ser inserida. Então dá para falar um pouquinho sobre isso também. O que é um onboarding técnico? Como é o trabalho
quais são os nossos padrões, como que a gente faz e o porquê. E, gente, olha só, no organizacional e no técnico, o porquê das coisas precisam estar explícitas. Olha, por que a gente tomou essa decisão? Por que a gente tomou essa decisão? E isso se conecta com a coesão social de um jeito muito importante depois ali com o cultural, porque as pessoas, em algum momento, elas vão querer dar o pitaco delas. E elas, sabendo os motivos, né, das decisões tomadas, na hora que elas forem dar os pitacos delas, elas vão com mais argumentos. Então, por exemplo, eu acabei de chegar numa empresa, e aí eu vi um processo. Eu queria mudar esse processo. Poxa, mas eu posso mudar esse processo? Eu sei por que ele foi criado desse jeito? Se eu não sei, eu fico com medo. Se eu sei, eu chego para você e falo assim, olha, eu sei que esse processo foi criado desse jeito por causa disso. Tive uma ideia. E se nós fizermos essa mudança, considerando o histórico, eu chego com mais argumentos. E aí fica mais fácil de me posicionar. Então, voltando aqui no onboard técnico, são aquelas etapas ali, tecnicamente, que a gente tem que fazer, métricas técnicas também ali. E vejam que o técnico, eu estou falando que não é de tecnologia, técnico em qualquer lugar, quais são os nossos padrões de qualidade que a gente tem que ter. E por fim, o onboard de negócio. E por que eu fiz esse... Na minha visão e nas experiências que eu coletei passando nas empresas como consultor pela K21 e até antes, né, nas experiências que eu passei mesmo como funcionário, é o onboarding que mais falha por aí afora. Por que você foi contratado? Qual é o resultado de negócio que esse colaborador, que esse colaborador está ali para gerar? Essa pessoa, ela é ativadora, né? Ela está ali para gerar receita para a empresa, ou ela é uma habilitadora, né? Então, ela não gera uma receita direta, ela está ali gerando despesa, mas ela habilita que outras pessoas gerem a receita. Então, qual é o papel dessa pessoa do ponto de vista de negócio, conectando com a estratégia da empresa? Isso é sobre gestão de expectativas. Até falando, como escrevi sobre isso, eu acabei escrevendo outro post, eu mandei no meu LinkedIn recentemente, sobre gestão de expectativas, né? Então, deixar claro cada um desses itens, onboard organizacional, social, técnico e de negócio, separadamente, pode ajudar as pessoas a acelerarem o resultado delas dentro da empresa. Algumas empresas até podem fazer, mas elas fazem tudo misturado, que nem eu contei o exemplo do social. Quando você pega uma pessoa e apresenta ela para vários departamentos, mostra os caminhos, você está fazendo um pouco de onboard social na empresa inteira, mas é meio misturado, a pessoa não percebe. E isso, eu até cheguei a fazer uma pesquisa, né? Será que existe alguma coisa parecida? A maior diferença que as pessoas fazem de onboard é a diferença entre presencial, virtual, misto ou, em alguns casos, existem até o social. Então fica a dica aí para vocês. Separem esses onboards, deixem eles claros para que tenha maior efetividade. Qualquer coisa, dá uma lida no post que eu escrevi lá no blog da K21 e só entrar em contato aí também, que seria um prazer trocar uma ideia com vocês. É isso aí, galera. Espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês e aquele abraço. Até mais. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.